Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para nossa primeira aula de estudo orientado durante nossas aulas remotas. E na aula de hoje nós veremos 7 dicas de como estudar em casa durante a pandemia. Dica de número 1: como escolher um ambiente adequado para estudarmos. Uma das coisas que eu mais escutei reclamação, foi sobre estudar em casa, porque os alunos não estavam conseguindo ter um ambiente adequado. Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês prepararem o ambiente. A primeira coisa que vocês têm que fazer, primeiro, é ter um local onde vocês possam ficar mais sozinhos, um lugar mais silencioso, um lugar que tem menos pessoas circulando. Normalmente costuma ser o quarto, porque é um lugar que você consegue fechar a porta, não ver pessoas passando, porque gente circulando chama a nossa atenção, tá? Então é importante que você tenha um cantinho mais isolado. Às vezes pode ser o quintal de casa, enquanto a família está dentro de casa, você está no quintal, numa mesa, ou na cozinha também. Não tem problema alguma pessoa estiver passando ali e tal, mas é importante que seja num lugar mais silencioso, menos barulhento, com menos pessoas circulando. Normalmente esse local costuma ser um local mais iluminado também, já que vocês vão fazer bastante leitura e escrever em caderno, é importante que vocês então estejam num local bem iluminado. Pode ser com a luz do dia, com a luz do sol, que eu recomendo, não debaixo do sol, obviamente, mas um lugar iluminado pelo sol, próximo de uma janela, ou então com a lâmpada acesa. Não precisa ficar com a lâmpada acesa durante o dia se o ambiente já estiver claro, obviamente. Mas se estiver num lugar de baixa iluminação, é interessante. Ou você pode ter uma pequena luminária, tem umas baratinhas que a gente encontra nessas lojas de R$1,99, de multi-utilidades, enfim, existem algumas sim, tá? Uma outra dica interessante é que você tenha a mesa o mais limpa possível. Como assim? A gente costuma perder um pouquinho de atenção quando o nosso ambiente de trabalho está muito bagunçado. Eu, por exemplo, quando vai chegando ali no fim da semana, lá pela sexta-feira, minha mesa fica um caos, fica cheio de livro, de papel, de post-it, fica uma porrada de coisa. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu preparei a minha mesa de trabalho, e vou mostrar o antes e o depois da diferença. Vocês vão ver que o quê? Que quando ele tá com caos instalado, você não consegue ter muita concentração. Aliás, você não consegue nem... como fala? Vocês não conseguem nem ter mobilidade com os seus utensílios de estudos em cima da mesa. Então ele tem que ser o mais limpo possível e com menos distrações. Dá uma olhada nesse próximo vídeo aí. Revelando para vocês o meu cantinho, gente, olha o jeito que ele fica depois de uma semana cheia de trabalho. Ali tá com o caderno cheio de anotações, cheio de bloco de notas no computador, eu coloco todas as informações importantes no calendário, tem uma touca de frio, tem folha de frequência que eu peguei para organizar, caderno de reunião, os livros didáticos para poder dar aula, aí tem os fones de ouvido do celular, do computador, tripé, caneta, tem caneta espalhado ali, enfim. Não tem como trabalhar desse jeito, A gente precisa organizar esse espaço. Tem aqui os bloquinhos de nota também cheio de anotações importantes e urgentes. Então, assim, não tem como a gente trabalhar desse jeito. Então, a gente precisa organizar o nosso cantinho de estudo. Então, eu vou tentar dar uma organizada aqui e vou mostrar o antes e o depois.
tentei dar uma organizadinha aqui, o ambiente agora tá limpo, tá cheiroso, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou depois. Dica número 2. Determine o seu horário de estudo. É extremamente importante que você estabeleça em que horário que você vai iniciar os seus estudos e que horário ele irá encerrar. Como vocês sabem, né, mesmo estando à distância, nós começamos o nosso trabalho a partir de 7h30 e nós estamos online a partir de 7h30 até 5 horas da tarde para poder atender vocês. Então é interessante que o seu intervalo de estudo esteja nesse intervalo de 7h30 às 5 horas da tarde, para que caso haja alguma dúvida, você vai lá e tirar a dúvida com a gente, tá? Então assim, eu sei que o horário de estudo de vocês pode variar bastante com base nas pessoas que estão circulando ali em casa. Por exemplo, eu já escutei de que eu tenho um irmãozinho pequeno e de manhã eu ajudo a cuidar dele, então à tarde que eu consigo me concentrar para poder fazer as minhas atividades, porque de manhã eu tenho que ajudar ele a fazer tarefa também, a olhar ele, enfim. Então assim, vocês precisam programar então o horário de vocês para que ele seja o mais viável possível, tá bom? Dica de número 3, crie um planejamento dos seus estudos. Como vocês sabem, todos os dias vocês recebem um cronograma diário de quais são as aulas do dia. Então é interessante que vocês peguem aquelas aulas. Por exemplo, hoje vocês terão aula de biologia, geografia, filosofia e estudo orientado. Então, sabendo quais são as aulas do dia, vocês vão planejar o seu dia, certo? E de que forma que esse planejamento ele esteja visível, né? Que ele seja de fácil acesso, Muita gente costuma colocar num papel, né, fazer como se fosse uma planilha semanal do que precisa fazer. Eu, por exemplo, tenho o meu calendário, né, esse aqui eu comprei em papelaria, super barato, em que em cada quadradinho eu coloco quais são as minhas demandas diárias. Eu deixo aqui bem do meu ladinho, aqui na minha mesa, para poder eu bater o olho e ver quais são as minhas demandas diárias. Uma outra coisa que eu utilizo bastante é post-it, né? Eu tenho de 2 tamanhos diferentes aqui. Eu venho cá, grudo na minha parede e fica de fácil acesso também. Isso aqui é muito bom para vocês fazerem anotações importantes enquanto alguma aula ali está rolando, né? Então, assim, existem diversas formas de vocês organizarem o ambiente de estudo de vocês, tá? Planejando esse horário. Vamos agora para a dica de número 4. Separe o material necessário para os seus estudos. Vocês precisam ter em mãos o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, sua régua, enfim, aquilo que você vai precisar para executar aquela aula. Você não precisa de mais nada disso. Então, é interessante que tenha sobre a sua mesa somente o necessário, somente aquilo que você precisar. Quanto mais coisa tiver na sua mesa, mais distrações vocês terão, tá? Então, assim, por exemplo, celular é uma coisa que eu não recomendo deixar perto. Eu sei que muita gente assiste aula pelo celular, então o que você vai fazer? Silenciar os grupos do WhatsApp, silenciar as notificações que tem, como você controlar as notificações que recebem, para evitar, por exemplo, você está lá vendo esse vídeo aqui agora no YouTube, aí de repente aparece na barrinha em cima, fulano te mandou uma foto, fulano está falando contigo, não sei quem quer fazer vídeo chamada, sabe? Então tem como vocês desativarem essas opções que aparecem aqui em cima. Recomendo vocês desativarem porque o celular de vocês, né, para muitos, virou um instrumento de estudo. Então vocês precisam utilizar agora o celular a favor de vocês, tá? Para quem esteja utilizando o computador, né, o WhatsApp Web, igual eu uso também, aí eu silencio o meu celular todinho, deixo ele num canto não tão visível, porque as notificações importantes vão aparecer para mim lá no computador, eu consigo ver rapidamente, né, as mensagens sem ter muita distração, porque a gente sabe que o celular
é uma distração muito maior que utilizar o computador. Então, são coisas que você pode fazer. Dica de número 5. Utilizem as técnicas de estudo que vocês aprenderam no estudo orientado na nossa primeira semana de aula. Nossa, professor, nós vamos resgatar aquilo tudo. Gente, aquilo foi ensinado para vocês utilizarem a vida inteira. Eu sei que para muitos aí, né, foi um pouquinho traumático, né, foi cansativo, mas aquele momento foi importante para vocês aprenderem, né, a utilizar algumas técnicas de estudo. Vocês aprenderam a grifar, a sublinhar, a fazer resumo, a fazer esquema, que mais? Síntese, a fazer fichamento também. Então, assim, vocês aprenderam tanta coisa interessante que esse é o momento também, além de dentro da sala de aula, né, de utilizar essas técnicas que vocês aprenderam. Como as aulas agora estão, como vocês mesmos disseram, mais estáticas, né, porque a gente não vê tanto a gente se movendo igual só o slide, por isso que eu quis gravar esse vídeo sem slide, tá? Então, assim, vocês precisam também ser mais dinâmicos durante essas aulas, né? De sempre anotar, né? Pausar o vídeo, voltar, ir lá no nosso grupo do WhatsApp e fazer alguma pergunta. Então, vocês têm que ser dinâmicos também, não é só a gente não, tá? Então, utilizem essas técnicas de estudo, tá bom? Dica de número 6. Assistam às videoaulas. Muitos de vocês não estão assistindo às videoaulas que nós estamos preparando para vocês, né? A gente faz isso com tanto carinho, com tanto trabalho também, porque não é fácil gravar um vídeo aqui e expor, né, a gente para vocês de forma tão pública, né? Apesar de que pessoalmente a gente não se importa muito com isso, aqui a gente já pensa mais um pouquinho na qualidade de como a gente está sendo visto, né? Então, assim, eu recomendo que vocês assistam às nossas videoaulas, assistam às videoaulas que nós estamos recomendando de outros professores. No YouTube, vocês já viram, tem professores com aulas incríveis, maravilhosas, cheios de recursos tecnológicos. Então, utilizem a tecnologia a favor de vocês, né? Com o celular na mão, o computador na mão também, ou tablet, enfim, vocês têm acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, que vocês precisam otimizar esse tempo de vocês, né? E otimizar todo esse conteúdo que está aí sendo disponível, né? Nós, além dos vídeos, nós também enviamos para vocês textos, né? Lá naqueles PDFs no WhatsApp, e que agora tudo estará também no Google Classroom. Então, aproveitem aí bastante o Google Classroom, né? Vejam os tutoriais no YouTube ensinando, né, como que fazem as coisas, como que postam uma atividade, como que confere as notas depois, como anexar algum arquivo. Então, assim, utilizem essas tecnologias a favor de vocês para facilitar o nosso trabalho. E por fim, dica de número 7. Não entregue tudo de última hora. Como nós estamos em casa, a gente se sente um pouquinho, às vezes, mais confortável, assiste videoaula deitado na cama, meio deitado no sofá, com a perna esticada, cheio de travesseiro, debaixo de coberta, aproveitando que agora está um pouquinho friozinho também, né? Aí vocês esquecem, né, que vocês precisam estudar e acabam no meio do caminho, no meio do estudo, querendo fazer outras coisas, né? Então é interessante que vocês façam todas as atividades em tempo hábil e que não deixe para depois. Não dá tempo de fazer tudo hoje. Por exemplo, a sua eletiva, Alisson, que é de desenho, demora um pouquinho. É só você não começar tão tarde. Tem gente que levanta meio-dia, gente. Aliás, tem gente que levanta depois do meio-dia. Então, assim, obviamente o dia não vai render. Já que a gente atende, né, vocês até às 5 horas da tarde, então vocês precisam otimizar esse tempo, como eu já falei antes. Então, não deixem para depois. Não deixe a atividade para o dia seguinte, mesmo sabendo que vocês têm 2 dias de prazo, né? Que, por exemplo, a atividade eu passei hoje, então vocês têm até amanhã para entregar. Não deixem para fazer amanhã, porque amanhã já terão outras atividades.
Então, assim, otimizem esse tempo de vocês e não deixe nada para depois, não deixe criar uma bola de neve, certo? E essas foram 7 dicas de como estudar em casa durante a pandemia. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, sigam elas, revejam quantas vezes for necessário, né, até você colocar na cabecinha o que precisa ser feito. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem discutir alguma das 7 dicas que eu dei para vocês, vão lá no nosso grupo do WhatsApp, façam as suas perguntas, vamos interagir e tentar juntos encontrar soluções para todos os problemas que aparecerem, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!